Bom dia, minhas crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história. Bem, a nossa aula de história é sobre a pré-história brasileira, que a professora colocou no planejamento, mas não aplicou, tá bom? Vamos atualizar, tá bom? Eu espero que vocês estejam todos bem, juntamente com a família de vocês, e que logo, logo nós estejamos juntos, meus príncipes e princesas, porque eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Então, espero que todos vocês estejam com saúde. Vamos lá para a nossa aulinha de história. Ok? Vamos lá, diminuir aqui. Sim. Aula de história pré-história brasileira. Então, página 204 a 207. Então, qual é a importância de se estudar a pré-história? Qual a importância de estudar a pré-história? Então, qual é a importância de conhecer como viviam nossos antepassados? Quanto essa cultura ainda existe na atualidade? Esse é um dos objetivos, esses são um dos objetivos de se estudar a história. Então, na aula anterior, recordando um pouco a aula anterior, né, que fala sobre os primeiros habitantes da América, como surgiram esses primeiros habitantes, como vieram esses primeiros habitantes para a América, né, vamos dar uma recordada um pouco. Então, como eles vieram? Como os primeiros habitantes chegaram à América? Havia duas teorias, certo? Eu não falei dessas duas teorias? A teoria do Estreito de Bering e a teoria das pequenas embarcações. Então, o que eles falaram? Que provavelmente teria sido pelo Estreito de Bering. Por quê? Porque naquela época, estava numa época glacial, a Era do Gelo, em que, o que é o Estreito de Bering? O Estreito de Bering são os dois continentes em que, entre eles, está o oceano. Então, o que aconteceu? Entre aqueles dois continentes, criou aquela placa de gelo. Ficou mais gelo do que água, não tinha quase água, que possibilitou essas pessoas vindo de outras regiões, de outras, que caminhasse pelaquele caminho, pelo esse estreito de Bering, chegando até as Américas. Outra possibilidade, e essas pessoas, como dizem, eles eram nômades, eles viviam da caça, viviam da pesca, eles viviam em grupos, em pequenos grupos, né? Então, quando eles estavam em determinado local, quando eles viam que não tinham mais de onde retirar o alimento, eles iriam para outra região, né? Então, eles eram nômades. Então, o que aconteceu? Que, com esse passar do tempo, de eles estarem caminhando, né, por onde eles iam, esse trajeto que eles faziam, eles registravam nas cavernas, né, desenhos, que seriam as artes rupestres. Essas artes rupestres é encontrada em vários sítios arqueológicos, né, como citou mesmo no nosso livro, no sítio arqueológico de Clovis, que nos Estados Unidos, né, o Monte Verde, no Chile, sítio de Pietra Museu, na Argentina. E o Brasil não é diferente. No Brasil, há vários sítios arqueológicos, né? Esse, como nós iremos estudar aqui nessa atividade aqui da pré-história brasileira. Então, no Brasil também foi reconhecido vários sítios arqueológicos, que eu irei mostrar para vocês, tá bom? Aqui. O nosso livro aqui também comenta, assim, fala muito sobre a arqueóloga Nieide Guidon, né? Mas eu vou fazer a primeira leitura do livro, depois nós iremos retornar aqui ao nosso slide, ok? Vamos lá, acompanha aí a leitura, por favor. Pré-história brasileira. Nas atividades anteriores, você estudou a pré-história no continente americano, conheceu as teorias do povoamento, que no caso a teoria seria pelos Estreitos de Bering e pela
pequenas embarcações. Conhecer aí os seus primeiros habitantes, que seriam os nômades, né, os hábitos deles da caça, da pesca, além de alguns sítios arqueológicos, onde os pesquisadores encontraram vestígios que auxiliaram nesse estudo. Agora é a vez de estudar a pré-história brasileira e conhecer um pouco mais sobre nossos antepassados. No Brasil, há diversos sítios arqueológicos que guardam vestígios das populações antigas que viveram no país. As pesquisas científicas tiveram início no estado de Minas Gerais, a partir de 1970, no estado do Piauí, onde se localiza o Parque Nacional da Serra Capivara, um dos principais locais com sítios arqueológicos brasileiros. E aí, no nosso livro, demonstra aí, através da imagem, a paisagem do Parque da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí. O Parque Nacional da Serra da Capivara possui 172 sítios arqueológicos e é considerado o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo, por causa de sua riqueza histórica e arqueológica. É reconhecido pela Unesco um patrimônio mundial. Ele é coordenado pela arqueóloga Nieide Guidon, é o que está aqui no nosso slide. Nieide, eu acho que é Nieide Guidon, que se dedica às pesquisas desde a década de 70. Ela encontrou utensílios de pedras e restos de fogueiras, que, segundo acredita, foram produzidos há mais de 50 mil anos. Outro parque brasileiro que apresenta vestígios pré-históricos é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado no município de Januária, Itacarambi, de São José das Missões, na região norte de Minas Gerais. O local possui grandes cavernas com pinturas rupestres em seus paredões. Aqui o nosso livro aqui apresenta as pinturas rupestres encontradas no Parque da Serra da Capivara. Então, aqui para o nosso slide. A arqueóloga Nieide Guidon, pesquisadora da década de 70, encontrou utensílios de pedras e restos de fogueiras. Segundo acredita, produzidos há mais de 50 mil anos, o Parque Nacional da Serra da Capivara tem 172 sítios arqueológicos, maior conjunto de pinturas rupestres do mundo. Então, aqui ao lado, à minha direita, os principais sítios arqueológicos do Brasil. Aí apresenta o mapa, a Terra Preta da Amazônia, com seus sítios e tesos da Ilha de Marajó, está representada aqui no mapa. Boqueirão da Pedra Furada, em Piauí, considerado pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade, esse que o nosso livro retrata aqui. Lapa Vermelha, em Minas Gerais, foi nesse local que foi descoberto o crânio de Luzia, considerada a primeira brasileira. Santa Helena possui datações de 23 mil anos antes do presente. Sambaquis, litoral do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Seus estudos estão na gênese da arqueologia brasileira. Desculpa, aqui estão localizadas as regiões nesse mapa onde se encontram esses sítios arqueológicos. Vamos para o nosso livro. Saiba mais. Fóssil de preguiça gigante da Era do Gelo. É encontrado no interior da cidade de Corrente, localizada no extremo sul do Piauí, a 874 quilômetros de Teresina. De acordo com o paleontólogo, professor da Universidade Federal do Piauí, João Carlos Cisneros, o fóssil encontrado é incomum e pertence a um animal que media aproximadamente 5 metros e que viveu no período popularmente conhecido como Era do Gelo. Juan diz que a descoberta do fóssil vai ajudar a compreender melhor como era o ambiente no Nordeste do passado, no período da Era do Gelo. Cada fóssil que é descoberto ajuda a reconstruir a história do nosso planeta, completou. E aí apresenta aí o esqueleto sul-americano da preguiça gigante no Museu de História Natural de Londres. Gente, eu acho isso, chega a me arrepiar, assim, esses dados da história, eu acho muito lindo, né? Mas, assim, esses pesquisadores chegarem a esses resultados, assim, né? Para que
todos possam conhecer como foi realmente a nossa história, né? O nosso antepassado. Eu acho lindo demais. Ossos de preguiça gigante no Museu de História Natural de Ingá. Ingá. Aqui no nosso slide, sítio arqueológico de Lagoa Santa, né? Muitos fósseis de mais de 10 mil anos foram encontrados nesse local, em Minas Gerais. Os fósseis de lá, inclusive, estimularam o estudo de Charles Darwin entre a teoria evolucionista. Lagoa Santa tem dois moradores famosos, o Homem de Lagoa Santa e Luzia, o fóssil de 11 milhões de anos. Luzia. O crânio de Luzia, um fóssil de mais de 11 mil anos, retrata a mulher mais antiga da América, que se tem conhecimento. Ele foi encontrado na década de 70, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, por uma missão francesa liderada pela arqueóloga Annette Lemming. Vamos ler aqui no nosso livro sobre esse esqueleto de Luzia. A análise de ossadas levou os pesquisadores a constatar que grupos formados por Homo sapiens foram os primeiros habitantes das Américas, como você já viu. O estudo mais importante de vestígios humanos encontrados até agora da pré-história da América foi feito no Brasil, no sítio arqueológico conhecido como Lapa Vermelha, como nós vimos aqui no nosso... Aqui, Lapa Vermelha, Minas Gerais, no nosso mapa. Foi nesse local que foi descoberto o crânio de Luzia, considerada a primeira brasileira. Na década de 1990, no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, a equipe de pesquisadores, comandada por Walter Neves, encontrou aquela que é considerada a evidência do ser humano mais antiga das Américas. Após análise, ficou constatado que se tratava de uma mulher entre 20 a 25 anos, que viveu por volta de 11 mil a 13 mil anos atrás. Ela foi batizada pelo pesquisador com o nome de Luzia. Pesquisadores ingleses basearam-se no crânio encontrado para reconstruir o rosto de Luzia. Aqui nós podemos ver no nosso livro, né, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Olha lá. Sítio arqueológico de Lagoa Santa. E aqui os dois. Antigos habitantes do Brasil. Não. Bem, essa nossa atividade de história, eu não vou dar por completa, tá? Por quê? Nós iremos parar na página 207. Por quê? Porque ela é um assunto, um conteúdo que requer leitura, requer mais pesquisa, de pesquisar e que eu possa mostrar para vocês outras fontes também, para que vocês possam fazer essa ligação, esse link, tá bom? Para não ficar dando tudo de uma vez só, né? Para confunde a cabecinha de vocês, porque é muita informação. Então, vamos parar na página 207. Na próxima aula de história, na sexta-feira, darei continuidade para concluir, tá ok? Que aí na aula de sexta-feira, nós vamos falar sobre os antigos habitantes do Brasil, que envolve a tradição Itaparica, a tradição Umbu, que eu irei colocar tudo aí no slide para vocês, a Lagoa Santa, os sambaquis, a cultura marajoara, né? Então, que nós iremos realizar algumas atividades hoje e terá alguma para casa, tá ok? Mas, por hoje, nós faremos até a página 207. E aqui no nosso slide, então, vamos recordar. O que está falando? Que a pré-história, que tudo aconteceu devido toda a teoria de povoamento, que veio o quê? Vindo lá pelo Estreito de Bering, ou então pelas pequenas embarcações, que veio também trazendo esses primeiros habitantes, que esses habitantes eram nômades, que viviam também da caça, da pesca, né, que a partir já no finalzinho já vinha a parte da colheita,
já faziam já realizavam plantações. Foi quando eles passaram a ser o quê? Os sedentários. Mas aqui não é o caso nosso. Vamos aqui botar somente o que está aqui no nosso livro. E nesse determinados períodos que eles ficaram caminhando nessas devidas regiões, eles foram vivendo em cavernas, e nessas cavernas eles faziam seus registros. A caverna que foi aqui, o sítio arqueológico que foi citado na atividade anterior, foi os arqueólogos da caverna de Clovis, né? Que nos Estados Unidos, Monte Verde, no Chile, e no sítio de Pietra Museu, na Argentina. Mas o Brasil não fica para trás, porque no Brasil foram encontrados vários sítios arqueológicos, não é verdade? Então, a arqueóloga Anieda Guidon, pesquisadora na década de 70, encontrou vários utensílios de pedras, restos de fogueiras. Então, assim, foi um achado muito valioso. Segundo acredita, produzidos mais de 50 mil anos. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um dos principais sítios arqueológicos, porque ele agrega 172 sítios arqueológicos, o maior conjunto de pintura rupestre do mundo. Imagina isso, né? E aqui no mapa nós representamos os principais sítios arqueológicos do Brasil, como fala o nosso livro. Terra Preta da Amazônia, Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, Lapa Vermelha, como cita no nosso livro, onde foi encontrada o crânio, né, da primeira brasileira considerada, a Luísa, e também Santa Helena, em Mato Grosso do Sul, nos Sambaquis, no litoral do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, tudo isso, gente, são relíquias. E aqui apresenta, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, muitos fósseis, mais de 10 mil anos foram encontrados nesse local, inclusive aí o que está apresentado aí no slide do Luísa, né? O fóssil de 11 milhões de anos. Aqui representando o crânio, e eles moldaram mais ou menos que ele acha como seria a Luísa, né? Um fóssil mais de 11 mil anos, que retrata essa mulher aí, antiga da América, que se tem conhecimento. Aqui também eu coloquei, representar para vocês, o Parque Nacional da Serra da Capivara. É uma das maiores galerias de arte rupestre que fica no Brasil, no interior do Piauí, e é o Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco. A visita ao parque só é permitida com guia e é necessário um veículo apropriado para conhecer suas dependências, já que o parque é bem grande. Nas trilhas é possível ver desenhos de animais, lutas e socializações variadas da pré-história. Lá também se pode visitar o Museu do Homem Americano, que remonta a história da civilização das Américas. Ai, deve ser lindo, né? Sítio arqueológico da Pedra Pintada, localizada na Vila Colonial de Cocais, em Minas Gerais. O sítio arqueológico de Lagoa Santa tem pinturas rupestres de cerca de 6 mil anos. Acredita-se que o local era palco de rituais e reuniões para estratégias de guerra. Outro sítio arqueológico do Logedo de Soledade, no município de Apodi, Rio Grande do Norte. Este sítio arqueológico possui fósseis da era glacial. O Lajedo de Soledade, inclusive, é considerado uma das mais antigas formações rochosas do Brasil. Fósseis de animais gigantes e pinturas de animais e elementos da natureza completam a visita. Queridos, aqui eu coloquei um vídeo sobre a nossa pesquisadora que está aqui no livro, Anieda Guidon. Eu não sei se vai dar para eu abrir, mas eu irei tentar, tá bom? É lindo, lindo esse vídeo dela. Ela está lá na Serra da Capivara aqui. Vamos ver se vai abrir. Se não abrir, eu vou indicar para que vocês possam assistir em casa, tá bom? Eu espero que dê para abrir. Lindo. Foi uma homenagem, foi um prêmio que o Itaú Cultura, né, premiou essa pesquisadora.
Poxa, como é que abre? Fiquei em Paris até que o governo brasileiro pediu à França para me emprestar para preparar o Programa de Defesa do Patrimônio da Humanidade Serra da Capivara. Lindo, olha aí. Então, em 92 eu vim para cá, mas era só para ficar um ano preparando. Mas eu fiz e depois, então, ninguém daqui do Brasil assumiu e ficamos com essa luta pelo parque, daí criamos a fundação e acabou, uma coisa leva a outra. Quer dizer, eu não vim para cá para procurar o mais antigo, eu vim para Casa da Arte e Festa. Porque esse homem pré-histórico chegou aqui à região há cerca de 100 mil anos Lindo, atrás. gente, olha, emocionante. Então, aí, hoje não tem mais nenhuma dúvida, a história de Bering acabou completamente. E aqui, as nossas descobertas demonstraram que essa arte tem perspectiva, e nós temos aqui sítios com pinturas maravilhosas, tão maravilhosas, que a Unesco reconheceu como patrimônio da humanidade. Infelizmente, o governo brasileiro ainda não entendeu o que é isso aqui. O dinheiro que eles tinham não era para o povo, não era para nada, não era para fazer infraestrutura, era para eles. E até hoje, né? Porque o governo francês financia até hoje as missões aqui. Nós tivemos sempre, então, essa luta do poder público contra a fundação. Não sou eu, é a Serra da Capivara, são esses desenhos deixados pelos homens pré-históricos, esta paisagem absolutamente maravilhosa. Eu acho que é isso que inspira as pessoas. Essa é a pesquisadora. Olha aí, Neida Guidon. Lindo, né? Então, aqui termina a nossa atividade. Termina não, ainda tem a nossa atividade de aplicação. A professora ficou tão empolgada, né, com o vídeo e não deu, né, a atividade de aplicação. Vamos lá. Número 1. Discuta com seus colegas sobre a importância de se estudar a pré-história brasileira e de preservar seus vestígios arqueológicos. Qual a importância de se estudar a história brasileira, a pré-história brasileira, né? Você vai colocar, vai discutir com seus pais, com a sua, não sei, com quem estiver te acompanhando aí. Mas olha o que a professora colocou aqui. Conhecer como viviam nossos antepassados. Quanto dessa cultura ainda existe na atualidade. Aí converse aí, coloque sua ideia, o que você imaginava como seria, o que você imaginou como tivesse sido aquela época. Tá bom? Aí tá. Com base no que você estudou, discuta com seus colegas sobre como era a vida dos primeiros habitantes do Brasil. Nós já falamos, já conversamos aqui também, né, desde da história do primeiro módulo, nós estamos estudando sobre isso. Então, como era a vida dessas pessoas? Né? Como eles viviam? Eles vieram para a América, havia duas teorias, como eles chegaram até aqui, a teoria de Estreito de Bering, através das embarcações, que na época que estava aí o Estreito de Bering, estava na era glacial, né, onde só havia gelo, que possibilitou toda essa caminhada pela América. Quais eram os hábitos que eles tinham? Eles eram caçadores, eles pescavam, eles coletavam, né, já por final, eles viviam em cavernas, viviam em pequenos grupos, que eram nômades, que região de região, quando viam que acabava toda a sua não tinha mais do que tirar daquela terra, eles iam para outro local, né? Então, é isso que ele quer saber, que você discuta como era a vida dos primeiros habitantes do Brasil. Né? Você pode fazer tipo um textozinho, colocar, ou então você conversar aí com seu pai ou com a sua mãe, ok? Ou pode até mesmo pesquisar por curiosidade,
né? Para saber mais um pouquinho. Atividade e memória. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir. Na década de 1970, em Lagoa Santa, Minas Gerais, o pesquisador Walter Neves encontrou a ossada humana mais antiga das Américas, a quem ele deu o nome de... De que ele deu o nome? Poxa, tá fácil, né? De que será que ele deu o nome? Poxa. Aqui. Escreva o nome. Nós não iremos fazer a quarta questão, porque nós não conversamos sobre as tradições, os povos e tradições, não falamos sobre isso, tá bom? Não iremos fazer a quinta questão também. Em grupo, pesquisa e revista. Também não iremos fazer a sexta questão, porque não falamos sobre essa situação, tá ok? Aí, o que você vai realizar em casa? Observe as fotografias de pinturas rupestres da caverna de Peruaçu, em Minas Gerais, e do Parque Nacional da Serra de Capivara, no Piauí. Escreva pelo menos uma semelhança e uma diferença entre essas pinturas. Você vai realizar essa atividade, a sétima, no exercício proposto. Oitava, faça um desenho em estilo das pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara. Você irá realizar somente essas duas questões, tudo bem? Você vai se direcionar com base nas fotografias que estão lá, nas imagens que estão aqui na atividade. A nona questão nós não iremos também fazer hoje, tá bom? Somente na próxima aula, ok? Então, para casa, somente a questão sétima e oitava. Questão sétima e oitava. É o que fala do conteúdo que nós comentamos hoje, ok? E a terceira questão também do exercício de aplicação. Tá bom? Para casa. Aí, na próxima aula, nós iremos realizar o exercício de aplicação, tá? E vai somente para casa a questão nona, tá ok? Que será uma pesquisa que vocês irão realizar. Mas, professora, por que você está fazendo assim? Por que não dá logo tudo de uma vez só? Não. Porque assim você explica melhor, né, cada item desse, tá ok? Então, vamos lá para o nosso final. Aqui foi da onde eu retirei essas informações, né? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, me liguem em videochamada. Eu já atendo aluno pela manhã, eu atendo aluno pela tarde, só que cada um no seu horário. As crianças da manhã, das 9 às 11h30. As crianças da tarde, das 14 horas às 17h30. Eu estou à disposição de vocês a qualquer momento tá? Desses horários, tá ok? Então, beijo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E tenham paciência, meus amores. Eu sei que é cansativo vocês ficarem sentadinhos aí todos os dias à frente do seu computador, à frente da sua televisão, ficar ouvindo só eu falar aqui, não poder interagir, né? Que é importante a gente interagir. E nós não estamos conseguindo fazer isso. Mas tenha um pouquinho de paciência que tudo isso vai passar. Tá bom? E nós estaremos juntos novamente. Tá, meu amor? Beijo, até a próxima aula.